Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer vocês que estão aqui por ter trocado o jogo do Brasil e Itália e terem vindo aqui assistir a minha palestra. Espero que seja melhor do que o jogo, né? Queria agradecer também à organização pelo convite para ser palestrante deste evento. A gente sabe a importância que tem esse evento dentro do cenário da cafeicultura no Brasil, então isso nos honra bastante, né? O tema da minha palestra, ela foi colocada como uso racional dos fertilizantes no cultivo do café. Se vocês me permitirem, eu colocaria ali uso eficiente, né? Não vai mudar muita coisa, mas depois vocês vão entender o porquê do eficiente, né, dos fertilizantes no cultivo de café. Nós vamos fazer comentários, né, a respeito dos fertilizantes. Logicamente que isso vale para a grande maioria das culturas, né, e alguns exemplos a gente vai buscar no café para mostrar esse uso, né, desse insumo que tem uma importância muito grande, né. A palestra anterior falou de custo de produção. A maioria das culturas, o custo de produção do fertilizante está em torno aí de 25% a 30%. Né? Eu acredito que o café, se não estiver dentro desse intervalo, vai estar muito próximo disso. Antes de iniciar o assunto, eu queria apresentar para vocês quem é o IPNI. Talvez os mais antigos possam se lembrar do IPNI com o nome de Potafós. Alguns podem lembrar do IPNI pelo nosso jornal Informações Agronômicas. Outros podem lembrar do IPNI pelo antigo diretor, que era o Dr. Yamada, né? Enfim, o IPNI é a antiga Potafós. Então, eu vou fazer rapidamente uma apresentação que eu acho importante, principalmente porque hoje de manhã, quando eu estava assistindo ao vivo as apresentações, foi mencionado que tem vários alunos, né? Talvez agora os alunos tenham debandado um pouco para assistir o jogo, né? Mas, para esses novos alunos, eu vou fazer uma apresentação por não conhecer, né? Ou para aqueles que não conhecem o IPNI. O IPNI tem uma missão que ela é nobre, que é desenvolver e promover informações científicas sobre o manejo responsável dos nutrientes das plantas. Eu citaria aqui a palavra, ou eu deixaria bem forte a palavra responsável. É isso que nós buscamos. Nós temos um compromisso de passar as informações de uma maneira responsável do uso de nutrientes. Pode ver que nós nem citamos a palavra fertilizantes, né? Nós somos nutrientes, e esses nutrientes são todos NPK, cálcio, magnésio, enxofre e os micronutrientes. Todos têm importância fundamental dentro da nutrição da planta. E sempre buscando o benefício da família humana, né? Nós vamos depois fazer alguns comentários da importância que tem hoje os fertilizantes na produção de alimentos, e o IPNI está muito empenhado dentro dessa missão. E lembrando que é uma organização nova e sem fins lucrativos, tá? Quem é ou quais são as empresas que estão por trás desse instituto, né? As empresas que têm parte do seu faturamento destinado a esse instituto. São essas empresas, são as grandes indústrias de fertilizantes, né? Algumas atuam no Brasil, como aqui a BPC, a K+S, a Mosaic, a OCP, chegando agora a Agrium, né? A SQM. Então, essas indústrias estão já no Brasil. Além dessas empresas membros, nós temos os membros afiliados, como a IFA, o Instituto Internacional
né, ou a Associação Internacional de Fertilizantes, da Indústria de Fertilizantes, tem o IPI, que é o Instituto Internacional da Potassa, e tem também a ANDA, que é a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, que é uma instituição brasileira. Nossa equipe, ela é composta por 34 cientistas, e nós estamos distribuídos no mundo todo, com exceção da Europa. Então, nós estamos no Canadá, nós estamos nos Estados Unidos, México, Equador, Brasil, Argentina, aqui no Marrocos, aqui no Quênia, aqui na Jordânia, aqui na Índia, na China, na Rússia, na Malásia e na Áustria. Então, essa é a nossa equipe. Muitos podem dizer, mas uma equipe tão pequena como essa quer fazer um trabalho a nível mundial, né, para estar difundindo o uso de nutrientes. Então, tem uma frase do nosso presidente, que ele diz que nós treinamos os que treinam e nós influenciamos os que influenciam. Então, esse é um típico exemplo. Nós estamos aqui conversando com pessoas que vão estar repassando essas informações, e é mais ou menos esse o nosso trabalho, né? Um trabalho através de vários outros setores também que nós atuamos. Opa! Em termos do nosso programa Brasil, eu queria apresentar a nossa equipe, é uma equipe pequena. Aqui o Dr. Luiz Inácio, que é o nosso diretor-geral. Depois, como diretor adjunto, eu e o Eros, né? A Silvia, na parte de publicações, o Evandro na parte de informática, e como assistente administrativa, a Renata. Essa é a nossa pequena equipe, mas que a gente procura fazer muito trabalho, incansável trabalho, né, para difundir as informações. Eu queria também colocar aqui, dentro de vários destaques que nós temos dentro do nosso trabalho, 3 principais: publicações, o balanço de nutrientes e o programa em boas práticas para uso eficiente de fertilizantes. Então, aqui, só para vocês entenderem por que eu preferi, né, em vez do uso racional, o uso eficiente. Porque o uso eficiente, ele está embutido dentro do nosso trabalho, né, dentro do nosso programa. Então, falando um pouquinho de nossas publicações, nós temos o nosso jornal Informações Agronômicas. Esse jornal, ele é distribuído gratuitamente. É um jornal com informações baseadas na ciência, mas com um intuito bastante prático para o produtor. Esse jornal, ele tem uma tiragem trimestral, está saindo próximo agora esse mês. Para aqueles que tiverem interesse e ainda não recebem, fazer o cadastro no nosso site, que está aqui embaixo, e você vai estar recebendo na sua casa gratuitamente. Tá? Uma outra, dentro das publicações nós temos nossos livros. Acredito que na livraria que está aqui deve ter o nosso livro, ou nossos livros. O penúltimo livro que nós publicamos foi o Boas Práticas para o Uso de Fertilizantes. É um livro em 3 volumes, que tem aproximadamente aí 1.300 páginas. Ele tenta abranger o máximo possível, né, toda a informação, todo assunto ligado ao uso eficiente de fertilizantes. O nosso último livro é o livro do Dr. Bernardo Van Rij, que deve estar aqui, está ali. Esse livro, ele está bem enquadrado no ambiente que nós estamos, porque a capa dele, que eu acho uma das capas mais bonitas dos livros que nós temos, e por que não dizer uma das melhores, mais bonitas capas de livros agronômicos, né? Aqui está um ramo de café, né? E esse livro é o livro de fertilidade do solo e manejo de nutrientes. Para aqueles que querem realmente ter a base da fertilidade do solo e nutrição, né? Esse é um livro espetacular. Né? Nós temos também, dentro de publicações, aplicativos, né,
para iPod, iPad, iPhone, I love you, entre outras coisas, outros A's por aí, né, que fala sobre a deficiência, fotos de deficiência em algumas culturas. Tá? R$ 4,99, né, porque você tem que pagar para a Apple parte disso que é vendido. Muito bem. Um outro destaque, e aí já entrando dentro do assunto da nossa palestra, né, nós temos o balanço de nutrientes. Nós fizemos um balanço que foi para o ano de 2008, e depois, mais recentemente, nós fizemos um balanço também dos últimos 23 anos na agricultura brasileira, para a gente entender como que anda o balanço de nutrientes na nossa agricultura. Né? A gente tinha valores que a gente aprendia lá na escola, né, no curso de agronomia, e que tinha lá 30% do N, 50% do N, 30% do P, 60% do K2O. Mas será que realmente é isso que acontece? Aí nós vamos buscar isso, fazer esse balanço. O que é esse balanço? Nós não temos muito tempo para ficar explicando isso, mas, a grosso modo, o que entra dentro da agricultura em termos de fertilizantes e o que sai na forma de produto. Esse é o balanço. Né? É dessa forma que a gente preparou esse balanço. Né? E tirando aí todos os descontos, né? A fixação biológica do nitrogênio é descontado, o resíduo que fica, né, de uma soja para um milho é descontado. Então, nós tentamos fazer isso da melhor forma possível. E chegamos num balanço que é de aproximadamente 72% do N, ou seja, daquilo que entra de N na forma de fertilizante, 72% está sendo aproveitado na forma de produção. Né? 54% para o P2O5 e 76% para o K2O. Vamos ficar no NPK. Isso demonstra, quando nós comparamos com outros países, que o balanço na agricultura brasileira é extremamente positivo. Nós temos uma agricultura que tem trabalhado muito bem com os nutrientes, aproveitado muito bem os nutrientes. Logicamente que nós temos, isso é uma média, né? Nós temos discrepâncias, mas de uma forma geral a nossa agricultura está caminhando muito bem. Obrigado. Né? Eu não sei se está um pouco ruim, mas aqui nós fizemos também esse balanço por estado, né? O NPK. E eu faço aqui 2 destaques. O Ceará, olha que bonito o Ceará, tem 170% de aproveitamento do N, 371 para o P2O5 e 354 para o K2O. Não é maravilhoso isso? Um estado que consegue ter um aproveitamento acima de 100%? Não, gente. Isso aqui é um estado que está usando reserva do solo, está exaurindo o solo. Né? Um balanço extremamente negativo. É um estado que nós temos que trabalhar, porque não está se adubando, né? Só está se retirando. Estando em Minas Gerais, vamos ver Minas. N, 48%, a média do Brasil é 72%, está baixo. P2O5, 41%, média do Brasil 54%, está baixo. K2O, 50%, média do Brasil 76%, está baixo. Olha, o que acontece com Minas Gerais? Bom, isso nós fizemos, além de fazer por estado, nós vamos fazer por cultura. Olha o café, o aproveitamento do café. Ou a eficiência de uso de nutrientes pelo café. 18% do N, 8% P2O5 e 26% K2O. Vocês podem falar, puxa, mas ele está tão baixo assim, será que está correto isso? Isso é café beneficiado. Né? Tem todas as considerações que são feitas quando se trabalha com café beneficiado. É baixo. Algumas
alguns podem perguntar, mas espera aí, e quando eu adubo minha planta que ainda não está produzindo? Você está considerando isso? Não. Mas, se nós formos entender que numa planta, ou o total de plantas que são adubadas que ainda não está em produção, esse número não é tão grande. Talvez esse número vá melhorar um pouco, mas não tão significativamente que vai aumentar. Então, por esse balanço, a gente começa a observar que o café está tendo um balanço, um uso dos nutrientes não tão positivos. E isso gerou dentro do Instituto trabalhos com café muito estreito. Ou seja, nós vamos estar trabalhando com café para buscar o porquê isso está acontecendo, né? E entender melhor a cultura. E isso vai ser uma função minha, né? Então, estar aqui, esses 3 dias, é uma oportunidade para mim de conhecer melhor essa cultura. Não tenho vivência no café, como a maioria de vocês aqui tem, né? Eu sou de Piracicaba, no estado de São Paulo, a gente tem muito mais cana e muito mais citros, né? Mas nós estamos hoje propensos a realmente trabalhar muito estreitamente com o café para buscar isso. O que nós vamos fazer para melhorar isso, né? E essa é uma missão que nós temos. Mas o nosso trabalho, ou melhor, essa minha palestra vai estar baseada nisso. Nós temos que trabalhar melhor o fertilizante, melhorar a eficiência de uso dos nutrientes nessa cultura, para melhorar esses números. Muito bem, aí entra um outro trabalho nosso dentro do Instituto, que é os programas de boas práticas, né? Esse programa de boa prática começou em Piracicaba com um evento que foi bastante amplo, né? Foram 3 dias de palestras. Depois dessas palestras originou os livros, e hoje nós estamos com a 3ª etapa, que são eventos regionais. Nós vamos estar agora em maio em Santa Maria. Nós focamos basicamente os problemas regionais, né? Santa Maria, nós vamos estar trabalhando com as culturas regionais, com profissionais da região, né? E depois nós vamos também estar em Rio Verde. Nós já tivemos outros eventos nos outros anos, mas para esse ano são esses 2. E um grande objetivo nosso, talvez para 2014 ou 2015, é fazer um evento específico para café, para discutir a cultura do café em termos de uso de fertilizantes, né? Muito bem, vamos falar um pouquinho de fertilizante e entender. Hoje, quando eu vi que tem um número de alunos aqui, eu introduzi alguns slides a mais, que é para a gente entender como que caminha hoje essa coisa do fertilizante, por que o uso do fertilizante, né? Isso aqui todo mundo conhece, né? Que está um pouquinho fraco isso aqui, gente. Mas a agricultura hoje, ela está muito mais, ou ela reduziu muito o seu número de pessoas no campo, né? Hoje tem muito mais gente na cidade. E a demanda da cidade por alimento é muito grande. Imagine que em 2050, nós vamos estar atingindo 9 bilhões de pessoas. E esse povo quer comer, quer beber café, né? E isso está acontecendo, né? Mas o que está com esse crescimento acontecendo, né? Está acontecendo que países como a África, a Índia, cresce muito mais o número de população do que a produção de alimentos. Diferentemente do que acontece numa Europa, nos na América, né? Na América do Norte, onde o crescimento de produção é maior do que o crescimento populacional. Isso vai gerar, né, uma fartura de alimento. Então nós estamos tendo uma distribuição de alimento muito distinta no mundo, né? Muito diferente, né? Muito bem.
Olha que impressionante isso, não é dado meu, isso daí está na internet, mas para alimentar esses 9 bilhões de pessoas, nós vamos precisar produzir nos próximos 40 anos quantidade de alimento similar ao que se produziu nos últimos 8.000 anos. É grande, gente. Né? Isso é um número que impressiona. Então, essa produção vai ter que acontecer. Mas, para se produzir, nós temos 2 caminhos para aumentar a produção. Um deles, nós vamos ter que aumentar a produtividade. Ou aumentar a área de plantio. Essas são as formas para a gente produzir mais alimento. Em termos de Brasil, ainda nós temos muito espaço para produzir ou aumentar nossa produtividade, nosso rendimento. Isso ainda existe, né, em várias culturas. Aumentar a área de plantio, com toda essa pressão ambiental que existe, acho que é melhor a gente trabalhar nessa de cima, né, do que a de baixo. Mas ainda nós temos áreas para ser explorada. Né? O café, da área agriculturável do Brasil, no último levantamento que tem, ele não atinge 1% dessa área agriculturável. Né? Então, ainda tem área para se produzir. Mas nós vamos produzir em solos brasileiros. Né? E a gente sabe muito bem que os solos brasileiros são solos... Vamos lá. São solos ácidos, tanto em superfície quanto subsuperfície. Isso, amanhã, o Bernardo vai estar comentando sobre a parte de calagem. Né? Elevada fixação de fósforo e baixa fertilidade. Então, existe área, né? Mas esses solos que nós temos não são solos adequados. E aí que entra essa qualidade do agrônomo, né, do técnico brasileiro que consegue fazer produção em cima de solo de baixa fertilidade. Né? Quem diria que no Cerrado ia se produzir tantos grãos, né, como se produz hoje. Então, isso é a qualidade nossa, né, qualidade do nosso técnico, do nosso agrônomo. Muito bem. Uma coisa que a gente tem que entender, quando a gente fala de fertilizantes. Os solos não criam nutrientes. Eles possuem quantidades definidas e armazenam parcialmente o que é adicionado. Em uma agricultura sustentável, os nutrientes removidos pelas culturas devem ser repostos. E a gente vai esquecendo um pouco disso, né? Está produzindo, a gente acha que a planta não precisa comer. Vamos lá, planta, vai produzindo. E na verdade ela precisa. Né? Da mesma forma que nós. Vocês passaram aqui 2 horas ouvindo palestra, bateu a fome e sobe comer. Né? Para poder aguentar mais um pouco. E a gente esquece que a planta também é um ser vivo que precisa de alimento. Né? E o café, a gente sabe que o café sempre esteve em áreas onde tinha floresta, foi desmatado, então tinha uma fertilidade. Ela aproveitou daquela fertilidade, depois quando não produzia mais, ela migrava para outras áreas. Foi assim de São Paulo para o norte do Paraná. Né? Então, nós temos que entender que é uma planta que exige, apesar de ter baixa exportação de nutrientes, mas ela exige. Ano a ano, isso vai exaurindo o solo. Né? Então, torna-se necessário o uso de fertilizantes. Vocês estão vendo a volta que eu estou dando para chegar nessa coisa do fertilizante. Mas, o fertilizante, ele tem um papel fundamental quando a gente trata de um assunto chamado alimento no mundo. Agronomy Journal, uma das mais respeitáveis publicações, coloca que, em média, 50% da produção atual e global de alimentos é devido ou é responsabilidade do uso de fertilizantes. Né? É a forma da gente poder, ou do produtor estar fornecendo alimento para a planta. O Brasil tem usado fertilizante? Sim, acima da média mundial. Essa aqui, em azul, é a média mundial e essa é a média do Brasil.
nós estamos usando a mais. Né? Só que nós temos uma dependência muito grande da importação de fertilizantes. Né? Então, o que antigamente não se usava tanto, mas em 83, 68% era a nossa produção, isso reverteu em 2006, 65% é importado. Né? E a tendência é, em 2025, nós está chegando aí aproximadamente a 90% do fertilizante que nós usamos ser importado. O ano passado foi feito uma reunião em São Paulo, onde várias empresas brasileiras mostraram seus investimentos em novas plantas, em novas minas, né? Dizendo que em 7 anos essa dependência do Brasil ia mudar e que para 2017 nós estaríamos com 65% do consumo interno de fertilizante sendo produzido aqui, entre aspas, porque a Vale tinha a mina lá de Rio Colorado, na Argentina, como uma forma de produção de potássio, mas a gente sabe que há pouco tempo aí ela já abandonou isso daí, coisa de algumas semanas, né? Então isso já não vai acontecer. Então a gente já começa a ficar pessimista de que realmente isso vai acontecer e parece que ainda nós vamos ficar dependendo da importação. Né? E aí ficamos na mão de preços, né? E pagando preços caros aí de fertilizantes. Muito bem. O que fazer? Nós estamos aí dentro desse panorama de que nós somos dependentes da importação, às vezes o fertilizante é aí muito caro, alta porcentagem do custo de produção vai para fertilizantes. Então, na vontade de minimizar a dependência dos fertilizantes, surgem alternativas inviáveis. Né? A gente sabe que quando aparecem essas situações, começam a aparecer produtos de todo tipo, que fazem milagre, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso, gente, né? Então, é necessário analisar a situação com conhecimento e tomar atitudes corretas sob o ponto de vista técnico, né? Então, não esquece disso, técnico. Conhecer muito bem aquilo que se está colocando na sua área. Tá? E, acima de tudo, é o que a gente vem pregando, utilizar as boas práticas para otimizar o uso desses fertilizantes. E aí entra esse programa do IPNI, né? Que é das boas práticas para o uso eficiente de fertilizantes. O que vem a ser esse programa? É um programa que está baseado no manejo de nutrientes 4C. O que é esse 4C? É a fonte correta ou a fonte certa, a dose certa, a época certa e o local certo. Isso tudo sustentado por 3 pilares de grande importância, que é o pilar ambiental, econômico e social. Nós não descuidamos disso quando nós estamos pensando em usar uma fonte certa, a dose certa, a época certa e o local certo. E aqui eu faço alguns destaques, né? Quando a gente está falando aqui, parte econômica, né? Economia de energia, trabalho, nutriente, de água, retorno de investimento, né? Não adianta a gente ficar se iludindo, olha, eu vou adubar se eu não tenho retorno. Nós queremos din-din no bolso, isso tudo tem que ter um retorno, né? Na parte social, alimentos acessíveis. Então, esse é um outro fator importante, né? Na parte ambiental, qualidade da água e do ar. Então, esse é o nosso trabalho. Então, quando a gente está falando de fonte certa, só relembrando aqui, ainda hoje nós trabalhamos com produtos que foram lançados na época lá da vovó, do tataravô, né? E até hoje eles continuam, né? E desses produtos, eu não posso aqui, pelo tempo, abranger todos os produtos, mas vamos falar um pouquinho da ureia, que a ureia é um produto que ainda é usado com bastante,
bastante grande escala, né? E esse trabalho do professor Martinelli, ele mostra que da ureia, desde a produção até ele ser consumido, ele é perdido em cada parte que ele vai passando. E aqui, para nós, o principal é o fertilizante aplicado. Praticamente aqui, ele colocou um valor de 47%. Pode ser que aqui esteja um pouco alto, mas dentro do estudo dele foi isso que ele obteve, né? Mas a gente vê aí perdas de 30%, 35% da ureia, né? Do nitrogênio que é aplicado, e isso é dinheiro que está sendo jogado fora. Precisamos aproveitar bem esse nutriente. Então, o manejo da ureia, ele é extremamente importante, né? Então, quando a gente vê aqui o comparativo da ureia com outras fontes, né? Aqui na superfície e incorporado, a gente vê que quando se incorpora a ureia, a perda é reduzida, né? O simples fato de incorporar, isso faz com que essa perda é reduzida comparado com a aplicado na superfície. E para a planta do café, é fundamental o nitrogênio, porque ela responde muito bem, né? Esse trabalho aqui, extraído de cantarela, né? A gente observa que realmente, à medida que se aplica nitrogênio, a planta está respondendo. E a gente não pode estar dispensando um nutriente importante como esse. E aí chegam algumas alternativas também para se aplicar, né, o nitrogênio, para reduzir essas perdas. Uma delas são os nitrogenados, produtos com inibidores ou aditivos. É aqueles inibidores de nitrificação, inibidores da hidrólise, né, da urease, ou de liberação lenta ou liberação controlada. Então, está no mercado hoje, né, produtos que buscam diminuir essas perdas. E aqui eu coloco alguns resultados, né, que mostram, principalmente para os produtos que têm o inibidor da urease, né? Aqui é um trabalho em milho, mas mostrando entre a ureia sozinha e a ureia com esse produto NBPT, que é inibidor da urease, como há uma resposta, né, a essa aplicação do nitrogênio, gerando maior produção, tá? Ou maior rendimento da cultura. Da mesma forma, aqui, o efeito desse inibidor na cultura do café. Então, a ureia e a ureia mais inibidor. Lembrando a todos vocês que ureia não tem acento, não está errado não, hein, gente? Tá? A massa seca, houve um aumento de 18% quando se aplicou o inibidor junto com a ureia, né? E o N absorvido também houve um aumento aqui, 32%. Pelo simples fato de manter esse nutriente no solo e não estar perdendo por volatilização. O Cantarela, do IAC, ele mostra muito bem, né, esse efeito do MBPT, né, ou esse inibidor, aqui no Brasil. Então, a estabilidade desse produto é de 3 a 15 dias, muito em função da temperatura e umidade. No Brasil, essa estabilidade está em torno de 3 a 7 dias. Então, quebrando essa maior perda, aqui ó, nós temos uma curva, né, da ureia simples, e aqui a curva da ureia com inibidor. Então, há uma redução das perdas. Então, é bom lembrar que esse produto ele não vai fazer com que não haja perda, né? Ele vai diminuir as perdas, mas não elimina. Então, o NBPT não elimina, mas reduz as perdas de amônia, permitindo o aumento da eficiência do uso da ureia. Essa eficiência depende das condições ambientais, e quanto maior o risco de perdas de amônia, maior pode ser o benefício do uso do inibidor. Então, se você tem uma condição onde a perda de volatilização da ureia é grande, é potencial, esse produto vai ter um uso mais eficiente.
E aí também uma outra forma de estar aumentando a eficiência dos fertilizantes nitrogenados são não só nitrogenados, mas potássicos e fosfatado, né, hoje já tem no mercado, são esses fertilizantes de liberação lenta ou controlada, que alguns chamam de fertilizantes estabilizados, outros chamam de fertilizante de eficiência aumentada, mas nós estamos tratando de produtos que diminuem ou liberam para a planta, né, de maneira gradual o nutriente e diminuindo essas perdas. Alguns benefícios desses produtos, principalmente aqui para produtos nitrogenados e potássicos, ele vai reduzir o efeito salino dos fertilizantes convencionais. Ele reduz o número de parcelamento das adubações, porque esses produtos você faz uma aplicação, né? Não é necessário fazer 3 ou 4 aplicações, porque ele vai estar disponibilizando ao decorrer do tempo, né? E a redução da poluição ambiental. Então, o apelo ambiental desses produtos também é importante, né? Diminuição de contaminação de água, né? Então, nós vamos estar reduzindo perdas dentro do sistema solo-planta. Eu tenho de vez em quando dar uma olhada no meu horário aqui, que senão a gente vai embora. Muito bem, eu retirei da literatura um trabalho, né, que trabalhou com esses produtos de liberação lenta em café, né, e aqui nós temos o controle, aqui o produto de liberação lenta 100% da dose, né, da mesma dose do convencional, ureia mais KCl, e aqui reduzindo as doses 75% e 50%. E aqui o comportamento em termos de teor na folha. Então a gente observa que não houve diferença significativa, mas esses produtos mantiveram, né, o mesmo padrão de teor, né, do que o convencional. Agora fica um pouco minha opinião. Eu acho que é extremamente importante, né, que esses produtos não sejam melhores do que o convencional. Não é isso que se procura. Eu trabalhei com esses produtos e a gente não busca que esses produtos sejam melhores, mas sim que mantenham a nutrição da planta, né? Redução de dose, esse é um trabalho, respeito, eu fico muito preocupado com redução de doses, né? Eu acho que isso tem que ser trabalhado localmente e avaliar, né, até que ponto você pode reduzir ou não. A gente já aduba pouco, né? Então, se a gente reduz, às vezes é um pouco perigoso. Talvez no primeiro ano isso funcione bem, mas ainda por ter reserva no solo, né, isso pode estar mascarando respostas futuras, né? Bom, esse trabalho também aqui, ó, só para entender, foi feito, volta, 54 dias após a aplicação, né, foi feita a análise, e depois 157 dias. Aqui, com relação ao controle, onde não foi feita a adubação, houve uma resposta mais positiva, apesar de não ter dado diferença significativa, mas em termos de teores aqui no nitrogênio, né, ele mostrou um aumento, tá? Uma tendência de aumento. Da mesma forma no potássio. Tá? Então, mantém a nutrição da planta de maneira adequada. Então, é isso que eu estava comentando, né, quando a gente aplica esses produtos. As 4 aplicações de convencionais, ele alterna alta demanda para a planta em momentos em que ela não tem nada, né? Então, fartura e fome, né, dependendo muito das condições, né? Enquanto que o de liberação lenta, ele vai mantendo, isso aqui é uma curva de acúmulo do elemento na planta, mas ele vai disponibilizando para a planta à medida que o tempo vai passando, né? Então, esse é o intuito desses produtos. A dose certa, então nós falamos de fonte certa, a dose certa, ela depende muito, né, de uma análise do solo. É a partir da análise do solo que nós vamos saber o que se tem no solo, né, do que a planta precisa, e nessa continha aí, multiplicado por um fator, nós vamos ter a dose, né? Passos para o sucesso da análise do solo, que é um dos
uma das principais ferramentas para se ter uma boa adubação. Obtenção da amostra, qualidade das análises, ter um bom laboratório, interpretação dos resultados analíticos através dos resultados existentes. Então, esses são os passos que a gente vai caminhar para ter a dose de fertilizante a ser aplicado. Aqui é extremamente importante estar dividindo, né? Isso aqui é um pouco também do que a gente encontra aqui em Minas Gerais, né? São diferentes áreas, né? Onde tem distintas situações de fertilidade. Então, essas divisões, elas são fundamentais para procurar áreas que se tornem o mais homogêneo possível, e aí as amostragens vocês conhecem muito bem, né? Muito bem, coletamos uma amostra, ela é fundamental, ela tem que ser muito representativa da sua área, então ela tem que ser muito bem criteriosa e bem feita. Agora entender que quando vocês pegam aquela facilidade, né, pegar a quinta aproximação, já tem a tabelinha pronta. Para chegar naquilo, gente, é um trabalho árduo, né? Ele é um trabalho que vem desde lá de trabalho de correlação, depois calibração, curva de resposta, e aí você tem lá sua tabelinha. Tenho tanto no solo, quanto que eu vou colocar. Então, não joguem no lixo todo esse trabalho também. Como não joguem no lixo, fazer uma amostragem mal feita, que não adianta vir aqui, que essa tabela não vai fazer milagre e te dar a dose correta. Então, se não fizer uma análise solo, uma amostragem correta, lá atrás se já condenou tudo lá na frente. E todo esse trabalho aqui vai para o lixo. Como vai para o lixo também, gente? Alguns erros, né? De maquinário sem a devido reparo, né? Está faltando uma aleta aqui. Então, às vezes você vai fazer uma aplicação sem ter manutenção, você fez uma boa amostragem, pegou um bom técnico para te fazer a recomendação, comprou um bom adubo, aí chega e está numa situação dessa. Então, tudo isso são pontos que são fundamentais, né, para se fazer uma boa adubação. A época certa, isso eu tenho muito a comentar, isso acho que vocês já conhecem, né? Tem várias informações sobre qual o momento de se fazer adubação, né? Só lembrando que a planta tem seus momentos de maior demanda de nutrientes. Então, isso se torna fundamental conhecer isso e colocar os fertilizantes nesses momentos, né? O local certo, né? Esse é um outro ponto que é bastante importante. Desculpa, eu não tenho aqui uma foto que retrate o café, mas aqui é bem evidente no algodão, né? Quando se coloca o fertilizante muito próximo do sistema radicular, você tem problemas, né, de mau desenvolvimento, função de salinidade, né? E à medida que você coloca fertilizante onde não vai ter contato com raiz, você já tem um outro comportamento da sua planta. É soja, nós estamos com café, mas esse é para a gente introduzir um assunto que eu acho que é fundamental. Isso aqui é uma foto que eu tirei lá no Cerrado, aonde se aplica fósforo a lanço, né? E a gente sabe que a dinâmica do fósforo não é de descer no perfil do solo. Esse fósforo, às vezes, fica em torno ali de 5 centímetros. Sistema radicular de 5 centímetros. Aplicar fósforo em cobertura é isso, né? Então, quando você tem um solo arenoso, o que vai acontecer em alta temperatura? Você começa a secar esse solo, não tem água. A água é o veículo que faz esses nutrientes, inclusive o fósforo, entrar na planta, né? E todo o fósforo que está ali nessa condição,
ele já vai ter pouca mobilidade, até se não tiver umidade, mais dificuldade de entrar. Calcário em cobertura dificulta. Não sei se nós temos que pensar num grânulo de fósforo. Se você tem calcário em cobertura e água, essa água junto com esse calcário vai formar uma fase saturada de cálcio, que é ele quem vai entrar nesse grânulo de fósforo. E pode esse fósforo aí, em função dessa alta saturação de cálcio, estar insolubilizando na forma de fosfato de cálcio, né? Então, essas coisas vão se somando, né? Então, a gente vai entendendo um pouco o baixo funcionamento do elemento quando aplicado em cobertura. E aqui, na ausência de fósforo, que é formador de raiz, né, juntamente com cálcio, mas é fonte energética o fósforo, né, que vai formar raiz, não tem raiz em profundidade. Muito bem. O IPNI, ele organizou na terça-feira uma palestra online com o Dr. Álvaro Rezende, da Embrapa Sorgo e Milho, falando sobre aplicação a lanço de fósforo. E eu roubei entre aspas, alguns slides dele, né, porque hoje o computador nos dá condições de quando você vê uma coisa na tela, você tira uma foto e já tem ela prontinha. Então, conforme ele foi apresentando, eu fui pegando e está aqui. Mas ele me autorizou. O que ele fala? Ele fala que a adubação a lanço, ela pode ser feita desde que, quando você tem no seu solo níveis adequados, a partir daqui se torna viável você fazer a lanço. Mas você tem que construir a fertilidade em fósforo no seu perfil. Senão não vai adiantar, né? Então, aqui estão os teores que ele coloca para fósforo e melic em solo argiloso, melic em solo arenoso e perresina, e o seu teor aqui crítico, né? O nível crítico no solo. Então, essa é uma primeira condição. Aqui, ele coloca também que a aplicação a lanço, ele não forma, né, em profundidade no perfil, níveis de fósforo adequados. Ele vai ficar distribuído horizontalmente e não tem essa distribuição vertical, né? Então, ele faz o comentário: adubação a lanço, contato com calcário, isso vai ser complicado. Difusão dificultada pela menor umidade, que é aquilo que eu estava comentando de alta temperatura, e maior efeito dreno em camadas profundas. Enfim, a eficiência do fósforo vai caindo. Então, em termos de boas práticas, naquilo que a gente trabalha, de fonte certa, a dose certa, no local certo, na época certa, é isso. Agora nós temos algumas práticas complementares, que permitem com que os fertilizantes tenham também uma sua eficiência, né? Uma delas é a calagem, que isso eu não vou me aprofundar disso, porque tem a palestra do Dr. Bernardo amanhã, e ele vai estar comentando, né? Mas a calagem tem, dentre os seus benefícios, reduzir a acidez do solo, neutralizar alumínio, fornecimento de cálcio e magnésio e proporcionar um ambiente adequado para a atividade microbiana, né? Tornar esse solo continuar vivo, né? E através da calagem que nós vamos permitir que boa parte dos fertilizantes estejam de forma comível pela planta, né? Estejam de uma forma que a planta possa utilizar. Eu vou passar isso daqui, mas é simplesmente dizer que às vezes só com a calagem, né? Aqui a gente tem 0, sem calagem, e aqui com 6,6 toneladas de calagem, né? Então, à medida que se faz a calagem, você já tem teores, né, muito maiores do que quando não se faz, né? Então,
às vezes nem é necessário adubar, né? Que eleva esses níveis de nutrientes favoravelmente para a planta. A gessagem é uma outra fundamental ferramenta para ter um eficiente aproveitamento dos nutrientes, porque ela vai formar em profundidade, né, um sistema radicular, ou vai aprofundar o sistema radicular, aumentar a área, o volume de solo explorado por essa raiz e podendo aproveitar de maneira mais efetiva os nutrientes até que estão em profundidade. E aí todo o efeito, né, de melhorar a resistência contra o estresse hídrico e tudo mais. Aqui é um trabalho feito em cevada, né, onde mostra que a calagem melhora, né, o aproveitamento de nutrientes. Então, aqui nós temos aqui os teores de nutrientes na folha de cevada, aumentando à medida que se aumentou a calagem, nós temos um aumento, né, de todos os nutrientes aqui na folha. Eu estou acabando. Um outro assunto que eu acho fundamental é o manejo do mato, né? Semana passada eu estive participando na região de Franca de um dia de campo, mostrando o manejo do mato. Essa é uma foto desse dia de campo, né? Então, aqui está a braquiária, através de roçadeira ecológica, há o recobrimento aqui quando roça, né, dessa braquiária debaixo da saia do café. E os grandes benefícios do mato é diminuir a temperatura do solo. Isso coincide um pouco com aquilo que eu estava falando. Se aplica fósforo em cobertura, né, como é feito no café, isso vai favorecer, porque você mantém a umidade do solo, né, através manter a temperatura, reduz o uso de herbicida, aumentar a matéria orgânica no solo, reduzir necessidade de calagem, reduzir custo e aumentar a armazenagem de água. Quando a gente fala em armazenagem de água, só para citar aqui um trabalho do professor Favarin lá da Exalc, né? Ele mostra aqui o preparo do solo vertical e à medida que se tem essas gramíneas, né, na entrelinha, aumenta-se essa caixa, né, e nós vamos aumentar esse reservatório de água e buscar nutrientes que estão em profundidade e trazer de volta, né? Então tem a reciclagem de nutrientes que está envolvida quando a gente tem essa associação com o mato, tá? E aqui eu coloco mais uma vez sobre a palestra do Álvaro, que práticas, aqui muito mais ligada ao café, prática com o uso de plantas de cobertura, né, aumenta a eficiência da adubação fosfatada a lanço, por esses motivos que a gente discutiu, tá? O trabalho do Dr. Djalma Martinhão, né, mostrando a recuperação que se tem de nutrientes quando se tem um capim associado a alguma cultura, né, essa recuperação é maior. Então, o mato tem esse outro fator fundamental que é de recuperação de nutrientes. E só para finalizar, eu volto naquele slide. Talvez, se a gente for buscar a eficiência do uso de fertilizantes, a gente vai melhorar esses números, né, do café. É isso que a gente vai ter que estar trabalhando. A gente fala finalizar, mas não finalizou. Esse aqui é um trabalho, esse é para finalizar agora. Esse é o trabalho que nós fizemos na Fundação Mato Grosso, e é isso que eu acho que é um pouco da essência de se trabalhar adequadamente com fertilizante. O que foi feito aqui? Foi feito um trabalho de 2004 a 2009, aumentando o uso do fertilizante. Então, de 2004 para 2009, aumentou o fertilizante em 38%. No entanto, diminuiu a quantidade de NPK utilizada por tonelada produzida. Então, apesar de ter aumentado o uso de fertilizante, o que se teve de ganho de produção, né,
compensou, porque você usou muito menos nutrientes para cada tonelada que você está produzindo, né? Então, eu acho que a essência de tudo isso é buscar um resultado como esse, né? Aqui está a eficiência do uso de fertilizante. Então, como mensagem final, e hoje até o Santinato fez esse comentário que ainda tem muita coisa para se fazer, né? Eu disse, graças a Deus, né? Então, a agricultura é a maior invenção da humanidade. Invenção essa que ainda não está terminada, né? Então, nós temos muito o que fazer. Ninguém é dono da verdade. Talvez alguma coisa que nós possamos estar falando hoje e amanhã seja mentira, né? Como antigamente não podia comer ovo, hoje pode comer ovo, né? Então as coisas mudam, tá? Vamos. Então, agradeço muito a atenção de vocês, sucesso nos negócios, os alunos, sucesso no estudo, né? E muito obrigado.